Se você tem 60 anos ou mais e nunca prestou atenção na cor da própria urina como fonte de informação sobre a saúde da próstata e dos rins, quero te dizer algo que vai mudar esse hábito a partir de hoje. A urina é produzida pelos rins filtrando o sangue e passa obrigatoriamente pela próstata antes de sair do organismo. Qualquer alteração na próstata, qualquer inflamação, qualquer crescimento anormal, qualquer sangramento, deixa uma marca na urina que é visível a olho nu antes que qualquer exame detecte o problema. Hoje vou te mostrar o que cada cor da urina está te dizendo sobre a saúde da sua próstata e dos seus rins. As 6 cores específicas com mecanismo e nível de urgência de cada uma. Os 3 sinais combinados que indicam emergência urológica imediata e um protocolo completo de monitoramento urinário que qualquer homem pode praticar diariamente sem custo e sem equipamento. Se você aprender a ler a própria urina a partir de hoje, transforma um ato cotidiano que repete entre 6 e 8 vezes por dia num sistema de vigilância da saúde prostática que a maioria dos homens nunca usa. Meu nome é doutora Fernanda Arruda, urologista especializada em saúde masculina com mais de 15 anos cuidando de homens acima de 60 aqui no Brasil. Fica comigo até o final. Você presta atenção na cor da sua urina regularmente? Escreve nos comentários agora. A urina é muito mais do que um resíduo. É um relatório bioquímico que os rins produzem, filtrando cerca de 180 litros de sangue por dia e concentrando os resíduos metabólicos, toxinas e substâncias em excesso que o organismo precisa eliminar. A cor normal da urina é determinada principalmente pela urobilinina, pigmento produzido pela degradação da hemoglobina, e varia de amarelo claro a amarelo médio dependendo do grau de hidratação. Quanto mais hidratado o organismo, mais diluída e mais clara a urina. Quanto menos hidratado, mais concentrada e mais escura. Essa variação dentro do espectro amarelo é completamente normal e fisiológica. O problema começa quando a cor sai desse espectro. Quando a urina fica laranja, avermelhada, rosada, marrom, turva ou espumosa de forma persistente, algo além da variação de hidratação está produzindo essa mudança. E na maioria dos casos, esse algo é uma mensagem específica sobre o estado dos rins, da bexiga, da próstata ou do trato urinário que merece atenção imediata. A próstata está localizada exatamente no trajeto da urina entre a bexiga e a uretra. Qualquer processo inflamatório, infeccioso ou proliferativo na próstata pode alterar a composição e a aparência da urina de forma característica e identificável. Você sabia que a urina passa pela próstata antes de sair do organismo? Escreve nos comentários. Agora vou revelar a primeira surpresa que prometi. As 6 cores da urina com mecanismo fisiológico e nível de urgência de cada uma. Primeira cor. Amarelo muito escuro, quase laranja. Indica desidratação significativa com urina altamente concentrada. Urobilinina em concentração elevada pela redução do volume urinário. Urgência baixa quando isolada e reversível com hidratação. Mas em homens com hiperplasia prostática que já tem redução do jato, a urina concentrada irrita a mucosa prostática e uretral, agravando os sintomas obstrutivos. Solução imediata: aumentar a hidratação. Segunda cor. Laranja intensa. Pode indicar desidratação extrema, mas quando associada a outros sintomas, pode indicar icterícia, por comprometimento hepático, com excesso de bilirrubina sendo eliminada pela urina. Urgência alta quando não melhora com hidratação em 24 horas. Terceira cor. Rosa ou levemente avermelhada. Indica a presença de sangue na urina em pequena quantidade, hematúria microscópica visível. Pode ser causada por cálculo renal, infecção urinária, hiperplasia prostática com rompimento de vasos superficiais ou câncer de bexiga ou de próstata. Urgência muito alta independentemente da quantidade de sangue. Nunca normalizar. Nunca atribuir a esforço físico ou alimentação sem exame. Quarta cor. Vermelha intensa ou com coágulos. Hematúria macroscópica significativa. As causas mais graves incluem câncer de bexiga, câncer de próstata com invasão local, cálculo renal com lesão de mucosa ou glomerulonefrite aguda. Urgência absoluta. Procurar pronto-socorro no mesmo dia independentemente de outros sintomas. Quinta cor. Marrom ou cor de chá escuro. Indica mioglobinúria por rabdomiólise muscular, hemoglobinúria por hemólise ou hematúria antiga com sangue oxidado. Em homens que iniciaram exercício intenso após período sedentário, a rabdomiólise é causa frequente e potencialmente grave de insuficiência renal aguda. Urgência muito alta. Sexta cor, turva ou leitosa. Indica piúria, presença de células de pus na urina por infecção bacteriana do trato urinário. Em homens acima de 60 com hiperplasia prostática,
A infecção urinária frequentemente indica resíduo pós-miccional elevado como causa subjacente. Urgência alta, especialmente se acompanhada de febre. Ainda vou te entregar mais 2 bônus. Não vai embora agora. Você já identificou alguma dessas 6 cores? Escreve nos comentários. Um paciente meu, vou chamá-lo de Seu Belarmino, 65 anos, chegou ao consultório após 3 semanas de urina levemente rosada, que havia normalizado como irritação por não beber água suficiente. Doutora, a urina ficou rosada umas 3 semanas atrás. Bebi mais água e melhorou, mas voltou essa semana. Achei que era o mesmo problema. A hematúria que melhora e volta é clinicamente mais preocupante do que a que persiste porque sugere sangramento intermitente por lesão que sangra quando estimulada e para quando o sangramento cessa temporariamente. Solicitei ultrassom de vias urinárias, urina tipo 1 e PSA imediatamente. O ultrassom identificou o espessamento focal da parede da bexiga na região do trígono vesical, área próxima ao colo vesical adjacente à próstata. A biópsia confirmou carcinoma urotelial de bexiga, estágio inicial com excelente prognóstico para ressecção endoscópica. O seu Belarmino havia normalizado 3 semanas de hematúria intermitente como falta de água. Essa normalização quase custou a janela de melhor prognóstico para o tratamento. O câncer foi tratado com sucesso por ressecção endoscópica sem necessidade de cirurgia aberta. Hoje está em acompanhamento regular sem recorrência. Uma cor na urina que ele viu e quase ignorou foi o sinal que salvou o órgão e potencialmente a vida. Você já teve urina rosada ou avermelhada que normalizou sozinha sem investigação? Escreve nos comentários. Preciso explicar por que a hematúria, o sangue na urina, nunca deve ser normalizada ou atribuída a causas benignas, sem investigação mesmo quando é mínima, mesmo quando aparece uma única vez e mesmo quando melhora sozinha. Essa informação pode ser a mais importante que você recebe neste vídeo. A hematúria é classificada em 2 tipos. Hematúria microscópica, que não é visível a olho nu e só é detectada em exame de urina tipo 1 com presença de mais de 3 hemácias por campo. E hematúria macroscópica, que é visível a olho nu como coloração rosa, vermelha ou com coágulos. A hematúria macroscópica visível, mesmo que mínima, mesmo que intermitente, mesmo que melhore com hidratação, tem causa patológica identificável em mais de 80% dos casos segundo dados da Associação Europeia de Urologia. As causas mais comuns em homens acima de 60, em ordem decrescente de frequência, são cálculo urinário, hiperplasia prostática com rompimento de vasos, infecção urinária, câncer de bexiga e câncer de próstata. Em nenhum desses casos, a hidratação resolve a causa. Ela pode diluir o sangue e reduzir a coloração temporariamente, criando a falsa impressão de resolução, mas a causa continua ativa e progressiva. O câncer de bexiga tem taxa de cura próxima de 100% quando diagnosticado no estágio inicial não invasivo. Quando diagnosticado em estágio invasivo, o prognóstico muda radicalmente. A diferença entre esses 2 estágios frequentemente é exatamente o tempo que o homem esperou para investigar a hematúria, que havia normalizado como falta de água. Você vai investigar qualquer hematúria sem esperar que piore? Escreve nos comentários. Chegou o segundo bônus que prometi. Os 3 sinais que, quando combinados com qualquer alteração da cor da urina, indicam emergência urológica imediata que não admite esperar até o dia seguinte. Primeiro sinal de emergência combinado: febre acima de 38 graus com urina turva ou escura. Essa combinação indica infecção urinária alta com comprometimento renal ou prostático bacteriano agudo, condição chamada pielonefrite ou prostatite aguda bacteriana, que pode evoluir para sepse em horas sem antibiótico adequado. Não espere. Procure pronto-socorro no mesmo dia. Segundo sinal de emergência combinado: dor lombar intensa unilateral com urina avermelhada ou com coágulos. Indica cálculo urinário com obstrução e sangramento ativo, que pode causar lesão renal irreversível por hidronefrose se não tratado rapidamente. A dor de cólica renal é frequentemente descrita como a mais intensa que existe, superando a dor do parto por mulheres que viveram os 2. Não é exagero. É fisiologia da distensão do sistema coletor renal por obstrução. Pronto-socorro imediato. Terceiro sinal de emergência combinado: impossibilidade de urinar com bexiga distendida e urina escura ou avermelhada quando finalmente consegue sair alguma quantidade. Indica retenção urinária aguda com possível sangramento por distensão vesical extrema. É emergência que exige cateterismo imediato para aliviar a pressão sobre os rins e evitar lesão renal. Cada hora sem tratamento aumenta o risco de dano renal permanente. Você já apresentou alguma dessas combinações? Escreve nos comentários.
Agora preciso falar sobre a urina espumosa, porque é uma alteração que poucos homens conhecem e que, quando persistente, indica uma condição renal grave que raramente é associada à saúde prostática, mas que tem conexão direta com ela em homens acima de 60. Urina espumosa ocasional é normal e causada simplesmente pela velocidade do jato que mistura ar com a urina. Mas urina persistentemente espumosa, aquela espuma que demora para dissolver e que aparece em todas as micções independente da velocidade do jato, indica proteinúria, presença de proteína em excesso na urina. A proteína normalmente não passa pelo filtro renal. Quando está presente na urina em quantidade significativa, indica que o glomérulo renal está danificado e deixando passar o que não deveria. As causas mais comuns de proteinúria em homens acima de 60 são diabetes não controlada, hipertensão arterial crônica mal controlada e glomerulonefrite. Todas essas condições têm relação direta com a saúde prostática e erétil, porque compartilham os mesmos fatores de risco vasculares que comprometem simultaneamente os vasos renais, os vasos penianos e a microcirculação prostática. Um homem com urina espumosa persistente tem alta probabilidade de ter comprometimento microvascular sistêmico que está afetando rins, próstata e tecido erétil pelo mesmo mecanismo. A investigação da proteinúria com urina tipo 1 e microalbuminúria é o próximo passo quando a espuma é persistente. Vou te entregar o protocolo completo agora. Não vai embora. Preciso falar sobre 2 hábitos que a maioria dos homens acima de 60 pratica sem saber que estão alterando a cor da urina, de forma que pode mascarar sinais patológicos importantes ou criar alarmes falsos que geram ansiedade desnecessária. O primeiro é o consumo de beterraba, amoras e alimentos com pigmentos vermelhos intensos. A betalaína presente na beterraba é eliminada pela urina de forma intensa em pessoas com baixa capacidade de metabolizar esse pigmento, condição chamada betaúria, presente em cerca de 10 a 14% da população. Esses homens podem ter urina avermelhada por horas após comer beterraba sem nenhuma causa patológica. A distinção é feita pela história alimentar e pela cessação da coloração em 24 horas após retirar o alimento. Mas quando há dúvida, o exame de urina tipo 1 é o único que distingue coloração alimentar de hematúria real. O segundo hábito é o uso de vitaminas do complexo B, especialmente riboflavina vitamina B2, que produz urina de coloração amarelo intenso, a laranja que pode ser confundida com sinal patológico. Suplementos multivitamínicos, energéticos e muitos complexos B vendidos em farmácias produzem essa coloração intensa, que é completamente inofensiva, mas que surpreende homens que não foram avisados. A regra é simples. Qualquer alteração de cor que persiste por mais de 24 horas após correção de hidratação e retirada de alimentos pigmentados merece investigação com urina tipo 1, independentemente de qualquer outra consideração. Chegou o terceiro e maior bônus: o protocolo completo de monitoramento urinário com guia de cores, hábitos de hidratação e cronograma de rastreamento prostático. Guia de cores para monitoramento diário. Amarelo claro a amarelo médio, urina normal bem hidratada, nenhuma ação necessária. Amarelo escuro, hidratação insuficiente, aumentar consumo de água imediatamente para 2 litros ao longo do dia. Laranja, desidratação importante ou suplementação com riboflavina, aumentar hidratação e reavaliar em 24 horas. Se persistir sem suplemento, consulta médica. Rosa ou avermelhada em qualquer intensidade. Hematúria até prova em contrário. Exame de urina tipo 1 e ultrassom de vias urinárias obrigatório dentro de 48 horas. Nunca normalizar. Vermelha com ou sem coágulos. Pronto-socorro, no mesmo dia sem exceção. Marrom ou cor de chá escuro. Pronto-socorro no mesmo dia. Turva ou leitosa. Suspeita de infecção urinária. Urina tipo 1 e urocultura obrigatórios. Se febre presente, pronto-socorro imediato. Espumosa persistente por mais de uma semana, urina tipo 1 com pesquisa de proteína e microalbuminúria obrigatórios. Hábitos de hidratação para a saúde urinária e prostática. Consumo de 1,5 a 2 litros de água distribuídos ao longo do dia. Primeira urina da manhã deve ser amarelo claro, indicando hidratação noturna adequada. Reduzir hidratação nas 2 horas antes de dormir para minimizar noctúria sem comprometer a hidratação diurna. Chá verde sem açúcar como hidratação alternativa com catequinas que tem efeito protetor sobre o endotélio urinário e prostático, documentado em estudos populacionais asiáticos com menor incidência de câncer de próstata associada ao consumo regular. Suplementação de suporte urinário e prostático. Vitamina C, 500 mg por dia, que acidifica levemente a urina, reduzindo a adesão bacteriana à mucosa urinária e tem efeito protetor sobre o endotélio vascular do trato urinário. Extrato de cranberry padronizado em proantocianidinas tipo A,
Com evidência específica de inibição da adesão do Escherichia coli à mucosa vesical, reduzindo infecções urinárias de repetição. Zinco 25 mg por dia para a saúde prostática e função imune do trato urinário. Licopeno pelo tomate cozido 3 vezes por semana, com a maior evidência disponível de proteção contra câncer de próstata e de bexiga. Cronograma de rastreamento prostático e renal integrado ao monitoramento urinário. Urina tipo 1 a cada 6 meses a partir dos 55 anos, mesmo sem sintomas, para detecção precoce de hematúria microscópica, infecção assintomática e proteinúria inicial. PSA e toque retal anualmente a partir dos 50 anos ou dos 45, com histórico familiar. Ultrassom de vias urinárias com medição do resíduo pós-miccional anualmente a partir dos 55 anos. Creatinina e ureia anualmente para monitoramento da função renal, especialmente em homens com hipertensão ou diabetes. Registro pessoal da coloração urinária habitual para identificar desvios do padrão individual. Cada homem tem uma cor habitual que reflete sua hidratação e metabolismo típicos. Desvio persistente desse padrão individual é sinal de alerta, mesmo que a cor esteja dentro do que poderia ser considerado normal em termos absolutos. Você vai começar a observar a cor da própria urina diariamente a partir de hoje? Escreve nos comentários com qual cor você observou nas últimas semanas. Chegamos ao final e quero te dizer algo que vai além das cores e do protocolo que compartilhei hoje. O corpo humano produz entre 6 e 8 micções por dia. São 6 a 8 oportunidades diárias de observar um sinal direto da saúde prostática, renal e vesical. A maioria dos homens usa esse momento exclusivamente para esvaziar a bexiga sem olhar, sem observar, sem registrar nenhuma informação. E então chegam ao consultório com câncer de bexiga em estágio avançado, contando que a urina ficou rosada há 3 meses, mas acharam que era falta de água. O seu belarmino olhou para a própria urina, percebeu que estava rosada. Normalizou por 3 semanas, mas quando voltou buscou avaliação. Essa sequência de observar, normalizar, retornar quando insistiu salvou o órgão e potencialmente a vida. A maioria dos homens não chega nem à primeira etapa de observar porque nunca aprendeu que vale a pena olhar. Você tem agora essa informação. A urina que você vai produzir amanhã cedo é a primeira de uma nova prática de monitoramento que custa 0, leva 2 segundos e pode ser o sistema de vigilância mais precoce e mais acessível da sua saúde prostática disponível. Hoje você aprendeu a fisiologia da urina como relatório bioquímico, as 6 cores com mecanismo e urgência, porque a hematúria nunca deve ser normalizada, os 3 sinais de emergência combinados, a urina espumosa e a proteinúria, os 2 hábitos que mascaram sinais reais e o protocolo completo de monitoramento com guia de cores, hábitos e cronograma de rastreamento. Olha para a urina amanhã cedo. Ela pode estar te dizendo algo que você precisa ouvir. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que nunca olhou para a própria urina como ferramenta de saúde. Nos comentários me conta qual cor você observou recentemente e se vai buscar avaliação. Estou aqui e respondo sempre. Um abraço forte. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.